Tem uma coisa que eu acho muito interessante no livro que eu tô lendo lá da Decodificadora, que ela explica, né, que o DNA é um conjunto de instruções que o RNA faz acontecer, né? Ele vai lá, Exato. pega... O que é para fazer? Ah, para ele ter olho azul, é para ele se comportar desse jeito, então eu vou levar lá. Existe alguma explicação de que porra é essa? O que é essa instrução que nasce e o RNA vai lá, RNA vai lá, pega e faz isso acontecer? Mas eu pergunto isso num sentido mais filosófico ou espiritual, assim. Se tu tem alguma crença de que é isso? Porque tem gente que diz que a genética é o código de Deus, né? A gente descobriu o que ele escreveu. Tu concorda com isso? Eu sou uma pessoa... Eu não sou muito religioso, apesar de ter estudado em escola católica, né? Eu não sou uma pessoa religiosa. Acabo tendo uma visão bem focada mais no aspecto científico. E o RNA ele tem uma explicação interessante. Na verdade, dizem que não foi o DNA que deu origem à vida. Foi o RNA. E por quê? Porque o RNA ela é uma molécula que ela pode ter mais usos. Ela pode servir, de certa maneira, melhor como, por exemplo, uma enzima. Ela pode servir também um pouco como uma outro tipo de estrutura para proteína. Ela pode servir como armazenamento de informação. O DNA não. O DNA ele é muito mais estável e por isso que imaginam que a vida veio do RNA e depois ela evoluiu para o DNA, para ter uma informação mais estável. E é aí que o RNA faz essa mudança. Então, assim, durante esses bilhões de anos de evolução, alguns organismos, e nem todos, porque tem organismos, né, tem vírus baseados em RNA, mas a maior parte ali dos organismos acabaram tendo o DNA dentro do núcleo da célula, guardadinho ali para não modificar, que é as instruções, e o RNA, que é uma molécula que se comunica melhor, é menorzinha, consegue ir para um lado, consegue ir para o outro, e que é complementar, consegue trazer essa informação para o outro lado, né? E assim, acho que isso faz sentido, é a maneira que funciona melhor, né? E acho que o entendimento disso permitiu, inclusive, vacinas de RNA. Que a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, por exemplo, são vacinas baseadas em RNA. Né? Porque você consegue criar um RNA que vai produzir a proteína do vírus para o corpo combater sem o vírus nem estar no organismo, sem a pessoa nem ter contato com o vírus. Né? Você faz isso só com esse RNA. Mas o que ela faz é forjar uma informação? Ela se passa por DNA, essa vacina? Ela não propriamente se passa por DNA, mas essa vacina, ela é como se ela chegasse e falasse para a célula. Célula, tem uma mensagem importante aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Daí a célula olha aquilo, produz aquilo, e o sistema imune olha e fala, não, isso aqui é viral. Não, isso aqui, vamos combater isso aqui. Nem sei o que é, mas vamos combater. Né? Então, é esse o processo. Daí ele começa a combater o vírus sem nunca nem ter tido acesso ou contato com o vírus. Mas o RNA, ele também leva informação por DNA? Eu pensei que ele só pegasse o DNA e levasse para a vida. Até existe, por exemplo, a gente falou do vírus do HIV. O vírus do HIV é um vírus baseado em RNA e que ele consegue gerar, ele tem uma enzima que é a transcriptase reversa, né? Que ela, a partir do RNA, ela gera um DNA. Ela cria um DNA. Entendi. Então, tem esse processo inverso, mas geralmente é mais do DNA para o RNA e o RNA fazendo as proteínas, as enzimas, né? Mas aí a vacina, ela faz o caminho contrário. Ela RNA... não chega aí para o DNA, ela só vai do RNA para a proteína, né? Faz direto. Ela faz direto. Entendi. Então ela não chega a virar DNA para voltar, né? Ela é um RNA mensageiro. Que o RNA também tem vários tipos de RNA, né? Tem o ribossômico, mensageiro, tem microRNAs, então eles... E por que o DNA se preserva e ele se mantém vivo ao longo do tempo e vai passando um para o outro? Qual é a explicação para isso? Até, assim, é interessante falar... Você deu esse exemplo, acho que um grande exemplo, sei lá, por exemplo, a RNA é o pendrive e você tem ali os seus dados no seu computador.
Às vezes você quer só passar um arquivo, ou só fazer uma apresentação, passar, né, alguma coisa. Daí você só vai e passa aquilo específico para não perder toda a informação que tem no seu computador, não ficar levando, e até porque é muita informação. Tá? Então, acho que esse é um paralelo bom. E daí a sua pergunta é por que o DNA, como que o DNA é passado para as outras gerações, né? E por que ele se preservou? Por que esse elemento fica se passando durante milhões de anos e outros não? Não sei se existe outros que não, mas... O RNA, por exemplo, ele também foi passado, né? Então, os vírus baseados em RNA, eles também evoluíram e normal, assim, né? Eles estão sofrendo o mesmo processo que a gente, tá? O DNA, ele na verdade, assim, eu não sei se existe propriamente um porquê disso. Tem um livro que é um clássico ali da parte evolutiva, que é o Gene Egoísta, do Richard Dawkins, né? E esse livro, ele defende bastante essa questão de que simplesmente era uma molécula. Então imagina assim, um universo cheio de moléculas, boiando, tá? De repente uma molécula, ela tem uma capacidade de fazer uma cópia dela. Uma molécula que está boiando no meio do universo, no meio das águas ali do oceano, tá? Ela tem uma capacidade de fazer cópia dela. Mas assim, demora anos para fazer uma cópia. Só que ela não faz cópias perfeitas, ela faz cópias parecidas, tá? Algumas dessas cópias podem ser melhores que ela mesma em fazer cópias. E daí ela vai fazer uma cópia melhor e vai fazer mais cópias. De repente, uma sai ainda melhor e vai fazendo mais cópias. E a gente, na verdade, a gente é fruto disso, assim, entendeu? A gente simplesmente E o livro, ele escreve isso de um jeito muito interessante, assim. Ele escreve de um jeito falando, existiam moléculas no oceano que gostavam de fazer cópias de si mesmo. As melhores foram fazendo cópias cada vez mais complexas, até que umas começaram a se proteger dentro de complexos de lipídios que formaram células. Umas começaram a juntar muitas dessas células, formando organismos e até chegar em você. Nós somos cópias nossas mesmas aqui. A gente, na verdade, o que o livro defende, né? Mas eu acho que é um pensamento bem, bem interessante, visto da visão da origem da vida, no aspecto científico, né? Evolutivo. É isso. Nós aqui somos grandes robôs complexos, né? Molécula complexa, com um sistema nervoso central complexo, simplesmente porque tem DNA, tem umas moléculazinhas egoístas aí que gostam de ficar se multiplicando. E os que se multiplicaram mais foram os que geraram mais descendentes. Inclusive, essas células desenvolveram uma forma melhor de a gente se multiplicar, né? Muito mais legal do que aqueles que eles tinham lá. Foi o jeito que eles falaram pra gente convencer um ser vivo pensante, assim, que vai ficar, putz, será que eu faço isso ou não? Será que eu dou pra ela ou não? Será que eu chego nela ou não? Então. A gente dá a recompensa do prazer. A recompensa do prazer. Pra te enganar. Porque no fundo não precisa. Já tem um monte de gente já. A gente se reproduziu bastante. Exato.